Bom dia, queridos detetives. Estamos aqui mais uma manhã na presença do Senhor para estarmos conversando um pouquinho, né? Não sei como é que vocês estão aí, mas tia Jana tá com frio, deu uma esfriada, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre a investigação 13. Estamos acabando a nossa revista, tá? E o tema de hoje é salvação comprovada, né? Então, nós vamos conversar sobre o que comprova a salvação na nossa vida. A gente já viu que nós éramos pecadores diante de Deus, nós estávamos separados do Senhor e que, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, certo? Nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus, não é isso? Então, nós vamos orar agora para começar a nossa aula e que ela seja uma aula abençoada, tá bem? Vamos fechar nossos olhinhos, curvar nossas cabeças e falar com o Senhor. Pai querido, Pai eterno, obrigada por esse dia maravilhoso, Senhor Deus, mais na tua presença. Sim, Senhor, hoje é o primeiro dia da semana, Senhor Deus, e te damos glória por isso, Senhor, porque tu tem nos guardado até aqui. Nos abençoa, Senhor Deus, nesta aula, meu Pai, que possamos aprender cada vez mais da tua palavra, Senhor, porque sabemos que quando nos aproximamos dela, Senhor, nos aproximamos de ti, Pai. Cada vez que aprendemos a tua palavra, Senhor, é um passaporte, Senhor, para estarmos cada vez mais pertinho de ti. Então, nos abençoa, Senhor Deus, é tudo que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridinhos, vamos lá para a nossa investigação. Tia Jana vai levar todo mundo para pensar. Quem já passou por aquela brincadeira que a gente tá numa sala, num lugar, né? E aí o que acontece? A gente vai brincar de fechar os olhos, a gente é vendado, e quando a gente é vendado, a gente pega e um amigo vai guiar a gente pelos obstáculos, certo? Vamos imaginar essa brincadeira. Você tá de olho fechado, você não tá vendo nada, seus olhos estão vendados. Aí o que acontece? Existem vários obstáculos nesse lugar. E aí a gente tem que passar por eles, certo? E será que a gente confia no nosso amigo, hein? Que tá levando a gente? Nossa, e a gente vai passar pelos obstáculos. É uma coisa difícil? Sim, é uma coisa difícil. Sem enxergar, né? Muito difícil. E vamos imaginar uma coisa mais além. Vamos imaginar que a gente tivesse na mesma situação, certo? Com a venda nos olhos, caminhando entre obstáculos. Eita, ia ser um monte de machucado, né? Porque a gente ia tropeçar, a gente ia atacar as nossas pernas onde iam doer, a gente ia cair, né? Porque a gente acabava tropeçando em algumas coisas porque a gente não tá vendo. Então, o tema de hoje, certo? Salvação comprovada, tem a ver com essa brincadeira que a tia Jana falou. E nós vamos descobrir por quê, tá certo? Então, eu convido vocês, inicialmente, junto comigo, certo? A gente vai ler uma passagem bíblica que vai falar da pista número 1, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero todo mundo com as Bíblias nas mãos e colocando no livro de João, lá no Novo Testamento, certo? Nós vamos ter Mateus, Marcos, Lucas, aí a gente vem para o livro de João. João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? A gente vai ler agora. Coloquem aí na revista de vocês. Vamos de novo. João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Isso era Jesus conversando com os discípulos dele, né? Que na verdade também está falando conosco agora. Disse-lhe Tomé: Senhor, mas não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, certo? Então, é uma passagem maravilhosa, principalmente essa primeira frase: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, certo? E agora a gente vai avançar um pouquinho e a gente vai lá para o livro de Efésios, certo? Fica mais lá para o finalzinho, depois de Gálatas. Tem Efésios, nós vamos ler o capítulo 1, somente o 13 e o 14, os versículos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, dos versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quando nós vimos que Jesus, né, antes dele ir, ele disse que estava indo para junto do Pai novamente, e ele disse que estava indo preparar uma morada para todos nós. E ele disse que quando ia nos buscar para que nós fôssemos morar com ele, certo? Então, se Jesus disse isso e nós cremos que Jesus é verdadeiro e tudo que ele fala é uma coisa que ele não se arrepende, que ele não mente, ele é uma pessoa que realmente tudo que ele disser nós podemos acreditar. Então ele falou na passagem de João que ele vai vir nos buscar, que não precisamos estar atribulados, nervosos, pensando como a vida às vezes fica difícil, mas que a promessa dele é vir nos buscar. E nós cremos nisso, certo? E aqui fala que desde aqui na passagem agora de Efésios, que desde que nós aceitamos o Senhor, cremos na sua palavra, aconteceu o quê? Aconteceu que nós fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, aquele que sempre, aquela vozinha interior, que sempre fala conosco, que nos aconselha, que nos consola. Esse é o Espírito Santo de Deus, que Jesus, quando foi para o Pai, ele fez isso, ele nos abençoou com o batismo no Espírito Santo. Então, ele permitiu que, vamos dizer assim, que um pedacinho dele ficasse conosco, porque Deus é um Deus trino, é um Deus três, né? Trino vem de três vezes Deus. É o Deus Pai, aquele que nunca desceu, que sempre existiu, que está lá no céu. Deus Filho, que foi Jesus Cristo, que por um momento veio à terra e ficou conosco um tempo e depois ascendeu os céus novamente e que está à direita de Deus Pai, porque a palavra assim fala. E Deus Espírito Santo, que é o que a gente chama de Consolador. É aquele que vive dentro daqueles que tem Deus, né? Aqueles que aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador, aqueles que creem na promessa, que creem na palavra de Deus. Ele tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o que nos alimenta, é o que nos consola, é o que nos direciona, é aquele pedacinho de Deus, vamos dizer assim, que não é pedacinho, né? Ele é Deus também. Ele fica conosco para nos guiar, certo? Então, nós vimos duas passagens bíblicas que nos conforta, né? Primeiro que Deus, ele vem nos buscar, certo? E segundo, que ele deixou aqueles que creram na palavra, ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, né? Então, quando Jesus estava prestes a dar vida por nós na cruz, reuniu seus discípulos, que foi essa passagem, né? E começou a explicar o que ia acontecer para que pudéssemos ser salvos.
João, dos discípulos, narrou essa conversa que tiveram. Lembra? A gente acabou de ler o livro de João, né? Jesus começou falando que ia a um lugar preparar tudo para aqueles que são seus discípulos, para que pudessem morar com ele eternamente no céu. Além disso, deixou claro que ele é o caminho que conduz ao Pai, ou seja, por meio de Jesus podemos estar perto de Deus. E também na passagem de João, ele fala que ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Não existe outro caminho, é Jesus Cristo. Ele não fala que é um caminho, ele fala que é o caminho. Isso tem grande diferença, né? Assim, a segurança da nossa salvação está em Jesus, pois é por ele que nossos pecados são perdoados. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, tornamos filhos de Deus. Então, nós passamos a deixar de ser criaturas de Deus, ou seja, aquilo que foi criado, e passamos a ser filhos por adoção, né? Jesus é filho de Deus, mas nós somos filhos por adoção, ou seja, Deus nos adotou quando a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, Jesus enviou o Espírito Santo para morar em cada um que crê. Quem já recebeu Jesus no coração tem o Espírito, e assim a garantia de estar com Jesus para sempre. Nesse texto está escrito que quando cremos em Jesus, recebemos um selo, que é o Espírito Santo. O selo é um símbolo e naquela época era usado para mostrar a quem pertencia um documento ou um objeto. Os reis usavam selos nas cartas para mostrar que realmente eram deles. Quando os reis, eles mandavam cartas para outras pessoas ou para outros reis, existia no dedo deles um anel de selo. Era um anel que era incrustado, um símbolo real, e que ele colocava numa tinta, né? Era como se fosse um carimbo, mas naquela época não tinha aquela tinta de carimbo, ele mergulhava num líquido e ele colocava lá fechando, selando, ou seja, quando a carta chegava àquele outro rei, ela chegava com um selo, sem ser violado, né? Porque ele colocava num lugarzinho que só quando você abria, tirava esse selo, é que você conseguia abrir essa carta. Então, ela mostrava, aquela carta mostrava aliás, aquele selo que o rei colocava mostrava de onde estava vindo. Então, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa que nós temos esse selo, nós temos essa garantia de que nós somos de Jesus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Né? Em sua vida, Deus colocou o Espírito Santo para mostrar que você é dele, tá? Agradeça a Deus pelo Espírito Santo em sua vida. Agora, nós vamos ler em 1 João, certo? Mais no final da Bíblia, vamos lá. No finalzinho, não é um livro de Apocalipse não, hein? É antes. Então, vamos lá. Apocalipse é o último livro, certo? Então, você vai voltando um pouquinho, certo? Aí, você vai em 1 João, capítulo 5, o versículo 10 e até 12, é pouquinho. 10 até 12. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso significa que quando cremos em Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo, certo? E nós temos a vida eterna. Mesmo se a gente morrer a qualquer momento na nossa vida, nós temos a certeza de que nós estaremos com o Senhor eternamente, né? E isso não é uma coisa que é temporária, é uma coisa eterna. E a palavra de Deus diz nesse momento: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida.
Significa que aquela pessoa que não crê no sacrifício da cruz, que não crê em Jesus, ela não tem a vida eterna, ela só tem a vida terrena, até quando Deus assim permitir que seja tirada, certo? Então, vamos ver outra passagem. Já no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 3, apenas o versículo 5 no momento. E aí a gente vai ver agora. O vencedor será igualmente vestido de branco. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem... Não, até aqui, né? Então, Jesus está dizendo que quem é dele, ele vai atestar diante do Pai, né? Diante de Deus Pai, que ele é de lá mesmo, ele é do Senhor, tá certo? Então, haverá... quando Deus fala que nós vestiremos, nós trocaremos as nossas vestes em vestes brancas, né? Alvas como a neve, ainda a palavra de Deus diz que assim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos, né? Sejam como escarlate, ou seja, uma cor vermelha, ele vai trocar nossas vestes em vestes brancas, né? Então aqui tá falando vencedor, nós somos considerados vencedores, mais que vencedores, né? Por aquele que nos salvou. Então, por que nós somos mais do que vencedores? Porque vencer, quando você vence alguma coisa, você vence uma coisa. Por exemplo, eu venci a corrida. Eu venci a Olimpíada de Matemática. Eu venci o campeonato. Quando você vence uma coisa específica, certo? Uma coisa única, aquilo ali. Eu fui vencedor da Olimpíada Canguru, lá, por exemplo, do Fonte. Então, eu ganhei uma medalha porque fui vencedor. Eu ganhei o primeiro lugar no campeonato de futebol. Então, eu vou ganhar uma medalha, né? Por causa que eu ganhei aquele campeonato. Mas nós cristãos, nós somos mais do que vencedores, porque nós não ganhamos uma coisa pequena, nós não ganhamos uma coisa específica e passageira. Nós, quando aceitamos Jesus e cremos e vivemos para Ele, nós temos a certeza da vitória, da vida eterna. Né? Então é uma coisa eterna, não é uma coisa passageira, uma coisa eterna. Só nós somos mais do que vencedores, tá certo? E agora, capítulo 20, Apocalipse ainda, o último livro da Bíblia. Vamos lá para o capítulo 20 e versículo 15. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, quando Jesus vier julgar as pessoas que ficarem, né? Quem não tiver com o livro, o nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo ardente, né? Isso vai ser uma morte. E não vai ser uma morte que vai acontecer somente naquele momento. É uma morte eterna, é uma separação eterna de Deus. E a palavra nos fala que vai haver uma consciência disso. Eles terão a oportunidade de verificar que eles tiveram essa oportunidade de estarem com o Senhor, né? De ouviram a sua palavra, mas eles não aceitaram, eles por vontade própria, eles simplesmente negaram a Cristo, não quiseram ele, né? Não quiseram ele para sua vida. E eles vão ter, quem não estiver com o nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo ardente. E nós que cremos em Jesus, nós viveremos com ele para sempre. Lá no céu, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza. No céu vai ser tudo lindo. E
vocês imaginam, a tia Jana às vezes se pega vendo detalhes da natureza, eu acho muito interessante isso, né? E aí a gente pega de todos os animais, né? A gente pega as flores, a gente pega as árvores, os pássaros, e se a gente começar a perceber os detalhes da vida, os detalhes dos animais, né? Eu sempre brinco, eu digo que Deus deve ter se divertido muito criando as coisas, né? Porque tem coisas tão bonitinhas, tão interessantes. E aí a gente fica pensando, Jesus falou que ia voltar, ia nos preparar um lugar. Vocês acham realmente que esse lugar, ele vai ser um lugar simples, um lugar... Imagina o lugar mais lindo que você já viu na vida. Um lugar assim maravilhoso. Esse lugar não vai estar nem os pés do que Jesus foi preparar, né? Diz que o olho nunca viu a maravilha que o Senhor foi nos preparar. Já pensou? A Bíblia fala, João, ele foi arrebatado aos céus e diz que as ruas são de ouro, né? Então, assim, já pensou? Os muros são de pedras preciosas. Então, vai ser uma coisa maravilhosa, né? Vai ser uma coisa linda. E fora isso, todas as coisas angustiantes que a gente passa aqui na Terra, todas as coisas ruins, elas não vão existir no céu. Então, quem quer ir pro céu? Eu quero. Opa, tô na fila, tá bom? Tô na fila para ir. Então, a gente fica muito feliz, né, de saber que tudo isso, quando a gente fica triste aqui na Terra, tudo isso vai passar, que nada disso vai acontecer lá no céu. Então, a Bíblia diz que Deus não mente, certo? A Bíblia diz isso. Ele dá testemunho de que quem tem o Filho tem a vida eterna. Você pode verificar isso, certo? No que nós acabamos de ler. Eu quero que vocês voltem aí no Velho Testamento, no livro de Números. Vamos lá. Números 23, 19, certo? Vamos lá, nos primeiros livros da Bíblia. Depois de Levítico, vamos lá, Números 23. Tô abrindo junto com vocês aí. Números 23. Eu acho linda essa passagem, linda. Aliás, a Bíblia toda linda, né, gente? 23, 15. 23, 19, certo? Olha que passagem pra gente se inspirar cada dia que a gente levanta, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, se Jesus falou que estava voltando junto ao Pai, ia nos preparar uma morada e que iria nos buscar, né, para ficarmos junto com Ele, com o Pai, lá no céu, então, a palavra acabou de dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As pessoas mentem, certo? As pessoas mentem, a gente mente de vez em quando, isso é um fato, nós somos pecadores, mas a diferença entre nós e as pessoas que não têm Jesus é que nós nos arrependemos e buscamos não pecar novamente naquele erro, né, que o Espírito Santo nos aponta. Então, e a gente às vezes se arrepende, nossa, fiz certa coisa, oh meu Deus, não podia ter feito, nossa, não devia ter feito isso, eu tô arrependido, não é verdade? Então, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que ele fala, aqui ele diz assim, ó, acaso ele fala e deixa de agir? Tudo que a Bíblia fala, que prometeu no Velho Testamento, que aconteceria no Novo Testamento, o que é que acontece? Aconteceu tudo, tudo. Não deixou nada sem acontecer da forma que o Senhor ordenou. E nós temos muitas promessas ainda a serem cumpridas, especialmente aquelas que nos garantem que moraremos no céu. Então, Deus, ele fala
certo? E age. Ele promete e ele cumpre. Ele não é homem para se arrepender ou mentir. Então, a palavra de Deus diz que iremos morar com Jesus no céu eternamente. Eu creio que nós iremos morar no céu junto com Jesus e com Deus Pai, certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos para o livro de João. Vamos lá. No Novo Testamento, nós vamos para o livro de João. Vamos lá, depois de Lucas. João, capítulo 6, do versículo 37 ao 40. João 6, do 37 ao 40. Vamos lá. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que Deus estava falando de ressurreição, né? Então, mesmo aqueles que morreram, que vocês viram, que estão lá, foram sepultados, estão debaixo da terra, eles serão ressuscitados quando Jesus vier, certo? Então, quando Jesus vier, ficar lá nos céus, lembrando que Jesus, quando vier buscar a sua igreja, ele não vai tocar na terra, ele vai ficar lá nos céus, certo? E ele vai ordenar que os mortos ressuscitem primeiro, certo? Aqueles todos que morreram em Cristo, eles ressuscitem e depois ele leva a sua igreja que ainda estiver na terra, tá? Isso vai ser o arrebatamento. Nós cremos no arrebatamento, que Jesus virá buscar a sua igreja e que ficaremos no céu. Então, ele fala exatamente isso aqui, né? Ele fala que ele veio e que ele veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade de Deus Pai. E que cada um que Deus Pai enviar para ele, ele não vai lançar fora. Ele vai garantir que todos aqueles tenham a ressurreição, que todos aqueles tenham a salvação. Certo? Então, todos nós damos valor à vida, mas sabemos que um dia ela vai acabar. Jesus também dá muito valor à nossa vida, tanto que ele disse que ele veio para nós para nos dar a vida eterna. Por isso ele afirmou que é a vida e que vai preparar um lugar seguro para morarmos junto com ele, certo? Então, vocês viram? Mais uma vez, Jesus garante que ele dará a vida eterna. Ele promete que nunca seremos abandonados. Quando o aceitarmos como Salvador, podemos ter certeza de que um dia moraremos no céu. Mas enquanto isso não acontece, devemos guardar o nosso coração da maldade, da vontade de ter mais do que podemos. Não podemos esquecer daqueles que não têm Jesus. Então, enquanto estivermos aqui, por que a tia Jana sempre fala e fala e fala que nós temos que orar? Porque quando a gente ora, a gente conversa, a gente faz Deus nosso amigo, né? O nosso melhor amigo, a tia Jana já falou, é Deus. Ele que nunca nos decepciona. Outras pessoas podem, sim, mesmo sem querer, vir a nos decepcionar, nos entristecer. Mas Deus, ele é maravilhoso, ele não nos entristece. E quando acontece alguma coisa, né, conosco que nos deixa triste, Deus, ele nos enviou o Espírito Santo dele que nos consola de toda a situação, certo? Então, nós temos essa vida eterna, nós vamos morar com Jesus, tá certo? Então, para vocês nunca esquecerem, quanto mais vocês oram, quanto mais vocês leem a palavra, porque Jesus Cristo, ele é a palavra, certo? Então aqui, ó, a palavra de Deus é o que ele se revela cada vez mais a nós através da sua palavra.
Ele fala conosco, ele nos ensina, é o nosso manual, como nós devemos viver, né? Como nós, tantas coisas hoje que a gente vê na internet, tantas pessoas falando sobre tantos assuntos, e aí uma diz que é isso, a outra já acha que isso não é certo, o certo é aquilo. Então, como viver, né, num mundo cheio de tantas informações, de tantas pessoas achando isso, achando aquilo, como que nós temos que proceder na nossa vida, viver na nossa vida, sabe como? Lendo cada vez mais a palavra, porque a palavra, ela não mente, porque é Jesus que se revela lá. Deus acabou de dizer que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a palavra é a verdade, porque a palavra é de Deus. Então, como viver no mundo com tantas informações sem a gente saber quem está certo? Sabe como? Colocando a prova na palavra. O que a palavra diz? Eu acredito na palavra. Então, se a palavra me garante que fazer certas coisas é errado, eu acredito na palavra. Não importa o que os homens pensem ou falem. Eu creio na palavra. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu faço a vontade de Deus. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que querer nos aproximarmos cada vez mais de Deus e também pregar Jesus para as pessoas. Como as pessoas vão conhecer a palavra se a gente não fala, se a gente fica de boca calada, né? Então aquela pessoa perde a oportunidade de escutar Jesus da nossa boca. Mas não se preocupe, se você se calar, Deus vai mandar outro, porque Deus agrada a Deus que todas as pessoas tenham conhecimento de Jesus. Nem todas vão aceitar Jesus, como nós já vimos, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade, estiveram ali frente à palavra, frente à revelação de Deus, e elas não quiseram. Então, é escolha delas, certo? Nós acreditamos e servimos ao Senhor, tá bom? Então, lá na Eureka de hoje, certo? Que a tia Jana não falou, aliás, no mistério de hoje, tá bom? Vocês vão escrever o seguinte, ó. Quando Jesus deixará o meu coração? É a pergunta do mistério. Quando Jesus deixará o meu coração? Quando Jesus deixará o meu coração? E a resposta do mistério de hoje, eu acho que já ficou muito clara para todo mundo, certo? A resposta de hoje é, lá no registro da Eureka que vocês têm que escrever, Jesus nunca irá abandonar aquele que crer nele. Jesus nunca irá abandonar aquele que crer nele, certo? Então, vocês já fiquem sabendo, Jesus nunca irá abandonar aquele que crê nele. Ou seja, nós que cremos no Senhor, jamais ele vai nos abandonar, jamais, em momento algum, né? Às vezes eu brinco dizendo assim, com as pessoas que estão passando dificuldades, que estão passando tristezas, né? Eu disse assim, gente, ó, Jesus continua no barco. A tempestade tá feia, as ondas estão altas, né? Mas Jesus, ele continua no barco. Ele não está com calor e deu um pulinho lá no mar para se refrescar. Jesus continua no barco. Então, Jesus nunca irá abandonar aquele que crê nele, tá bom? Então, eu tenho uma novidade para vocês, tá bom? Hoje nós estamos encerrando o mês de junho, certo? Então, a partir de hoje, nós iremos ter férias, tá bom? Nós vamos ter férias e nós retornaremos às nossas aulas no início de agosto, tá bom? Então, não esperem a tia Jana no domingo que vem, tá certo? A gente vai dar férias de um mês e retornaremos em agosto com a investigação 14, que fala, pequei. E a gente vai conversar sobre isso em agosto, tá bom? Nós vamos ter mais 3 lições quando nós encerrarmos essa revista, tá bom? Quando for em agosto, a gente vai ter mais 3 lições para encerrar a revista, tá?
Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse semestre, tenham aprendido bastante. Foi um jeito diferente, né, da gente dar aula, mas foi necessário para todo mundo. Mas a gente vai superar isso e quem sabe, né, se em agosto a gente vai estar juntinho lá na igreja. Então, é o desejo de todo mundo, né, querer voltar à igreja com todas as atividades, especialmente vocês, crianças. Então, a gente espera que em agosto nós já estejamos juntos, mas caso aconteça de ainda não podermos estar juntinhos presencial na igreja, estaremos aqui novamente para conversarmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa revelação da palavra dele, né? Mais um pouco da palavra dele para nós e para abençoar as nossas férias, tá bem? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças ao Senhor, que conseguimos terminar mais um semestre. Terminamos na Tua presença, Senhor, terminamos e estamos agradecidos porque Te amamos e queremos dar o nosso melhor a Ti. Senhor, obrigada por todo o ensinamento desse semestre, obrigado por Tu ter se revelado mais um pouco, Senhor Deus, às nossas crianças, Senhor Deus, e a nós também, professores, Pai. A Tua palavra é inesgotável, é uma fonte inesgotável de conhecimento, Pai. E nós Te agradecemos, Senhor, por cada uma das aulas que foram dadas nesse semestre. Pai querido, agora Te pedimos, abençoa as nossas férias, esteja conosco, Senhor Deus, todos os dias, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai querido. E fica conosco, Senhor Deus, no retorno às aulas, Senhor Deus, em agosto. Fica com cada professor, com cada aluno, Senhor. E muito obrigada. É um sentimento de gratidão, Pai querido, que estamos aqui nesse momento. Obrigada porque Tu nos guardou e nos deixaste, Senhor Deus, estar pertinho de Ti a cada aula, Pai. Então fica conosco e é tudo que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, muito bom ficar com vocês, tá bom? Foi um prazer imenso da Tia Jana. E eu espero o nosso retorno agora em agosto, tá bom? Ótimas férias. Eu sei que vocês não estão de férias da escola, mas estamos de férias agora das aulas da escola dominical um pouco, tá bom? Então, que vocês aproveitem os seus domingos, tá? Então, um beijo bem grande.